Soraya Tatiana, professora de História e mãe. Uma mulher calma, alegre e dedicada ao trabalho. Acontece que o que Soraya nunca imaginou aconteceu. O seu fim veio pelas mãos de quem ela mais amava, o seu próprio filho. Quer saber mais? Então vem comigo mergulhar nessa história! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Criminal Lovers. Eu sou a Lika Fernandes, sou a sua anfitriã aqui no nosso canal. E hoje eu tô aqui para contar para vocês a história que tá bombando aí, que tá repercutindo muito, que é a história do Matheus França Campos, que assassinou e jogou a mãe embaixo de um viaduto lá em Belo Horizonte. Mas antes de começar a história, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amigos, lembrando que o seu engajamento faz com que a gente consiga produzir mais vídeos de qualidade para vocês, tá certo? Então bora lá? Vem comigo mergulhar nessa história! Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, nasceu na Bahia, mas morava em Belo Horizonte já há 40 anos. Formada pela PUC de Minas Gerais, lecionava História para o 7º e 9º ano no Colégio Santa Marcelina, lá em Belo Horizonte também. As pessoas contam que a Soraya era uma professora maravilhosa, que era aquela professora que a gente leva para sempre no nosso coração, sabe? Dedicada, amorosa, os alunos adoravam ela. Aparentemente tinha um relacionamento muito bom com o filho, os dois viviam juntos, passeavam de mãos dadas. Até então, nada parecia estranho nessa relação deles. O Matheus França Campos tem 32 anos. O Matheus se formou na PUC de Minas Gerais em Relações Públicas no ano de 2019. E desde 2021 ocupava um cargo comissionado na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Aparentava ser um rapaz calmo, carinhoso. Alguns colegas chegaram a dar entrevista dizendo que ele tinha esse perfil calmo, era um rapaz muito popular, falava sempre bem da mãe, inclusive chamava ela pelo apelido de Baianinha. Aparentemente, tudo seguia muito tranquilo, uma relação normal, não havia nenhum relato de briga entre eles, não se ouvia falar, tudo parecia ir muito bem. Acontece que o que não se sabia em relação ao Matheus é que ele era viciado em jogos. E ele já estava com uma dívida enorme, inclusive estava fazendo empréstimos consignados, aparentemente não para quitar essas dívidas, mas para continuar jogando, para continuar tendo créditos aí nesses jogos, né? A situação do Matheus estava tão feia que parece que ele já estava pedindo dinheiro emprestado até para alguns amigos próximos ali. No dia 18 de julho, o Matheus teria chegado em casa e a Soraya o teria confrontado em relação a essas dívidas, pois o rapaz já tinha 32 anos, tinha um bom emprego, já era para ele estar super bem, estabilizado, e o mesmo nunca tinha dinheiro para nada, estava sempre afundado em dívidas. Então a Soraya foi questioná-lo. E durante essa briga, o Matheus acabou perdendo a cabeça e dando um mata-leão na mãe, que levou ela a falecer. Após ele ter sufocado a mãe, ele se viu na situação em que ele tinha um corpo e ele precisava tirar aquele corpo dali. Então ele fez o quê? Tentou disfarçar o acontecido, né? Ele tirou as partes de baixo da roupa da mãe, para dar a entender que teria sido uma violência sexual. Enrolou ela num lençol, colocou ela dentro do porta-malas do carro dela, dirigiu ali pela região metropolitana de Belo Horizonte e jogou o corpo embaixo de um viaduto. Voltou para casa. O que acontece? O Matheus, ele tinha uma viagem marcada para sexta-feira mesmo, pelo dia 18 de julho, com os amigos para a Serra do Cipó. Então ele não poderia deixar de ir nessa viagem, porque senão ele daria muito na cara. Então, ele vai viajar. Ele viaja na sexta-feira, dia 18 à noite, e no dia 19 de manhã, no sábado, ele começa a falar para os amigos que ele está preocupado, que ele não está conseguindo fazer contato com a mãe, então ele liga para uma tia
que aí para mim não ficou muito claro nas pesquisas se ela é realmente uma tia ou se ela é uma amiga da família que ele acaba chamando de tia. Bom, o fato é que ele pede para que ela vá até a casa onde eles moravam verificar se estava tudo bem, porque ele tentava falar com a mãe e não conseguia, as mensagens para ela nem chegavam. Então ela vai até lá e observa que o carro está na garagem. Então ela fala para ele: "Olha, Matheus, o carro está na garagem, mas a sua mãe aparentemente não está aqui. Eu estou batendo e ninguém está abrindo." Então ele fala para ela: "Por favor, né, arromba a porta, chama um chaveiro e entra. Às vezes ela passou mal, pode estar em casa." O chaveiro é chamado e quando abre a porta, o apartamento está vazio. Não tinha sinal de luta, não tinha nada fora do lugar, não tinha nada sujo e também não tinha a Soraya. Outras coisas que também não foram encontradas da Soraya foi o óculos, as chaves e o celular. Então essa tia liga para o Matheus e fala: "Olha, ela não tá aqui." Então o Matheus, preocupado, volta de viagem, vai até a delegacia junto ao pai, faz um boletim de ocorrência de desaparecimento, e então a polícia começa a procurar pela Soraya. Não só a polícia, como os amigos próximos, familiares, iniciam uma busca ali por Belo Horizonte atrás da Soraya. E não demora muito, no dia 20 de julho, a polícia militar recebe uma ligação dizendo que tinha um corpo embaixo de um viaduto ali na região metropolitana. A polícia vai até o local e vê um corpo de uma mulher. E ela é reconhecida, inclusive, pelo Matheus como sendo a Soraya. Então esse corpo foi encontrado seminu, sem as partes de baixo, enrolado em um lençol, e aparentemente ele tinha algumas marcas, alguns machucados na região íntima, como queimaduras, e parece que tinha até um pouco de sangue, dando a entender que tinha acontecido uma violência sexual. Pois bem, o corpo vai para a necropsia. A princípio, ainda não saíram os laudos, né, periciais finais, mas de primeira já foi descartado a violência sexual. E a polícia começa a investigar o caso, começa a colher depoimento, e o Matheus, por sua vez, começou a fazer uma investigação paralela. Isso até é comum, né, nas famílias que têm essas mortes ou desaparecimentos, começam a fazer uma investigação por si só. E o Matheus começou a fazer essa investigação. Ele solicitou da vizinhança as imagens de câmera de segurança. E o Matheus falou o seguinte para a polícia: "Olha, eu fui viajar às 8 horas da noite e quando eu saí, minha mãe estava no sofá vestindo uma camisola cinza e estava tudo bem." E ele leva para a polícia essas imagens dessas câmeras de segurança, onde mostra ele saindo às 8 horas e depois não aparece mais nada. Mas a polícia não é boba, não é, minha gente? E a polícia vai verificar essas mesmas imagens, mas vai um pouco mais para trás. Então eles descobrem que um pouco antes das 18 horas, o carro da Soraya sai da garagem. Pouco tempo depois retorna e depois às 20 horas mostra o Matheus saindo. A polícia já achou estranho. Toda vez que a polícia conversava com o Matheus mudava um pouco a história. Então, ele começou a cair em contradição, né? Durante o velório e o enterro da mãe, o Matheus chorou copiosamente. Parece até a Suzane, né? Que chorou tanto no velório dos pais. Pois bem, ele chorou muito e, inclusive, nas redes sociais, ele apagou todas as fotos, deixou apenas algumas fotos com a mãe dele e fez uma homenagem, um texto enorme para ela nas redes sociais. Uma semana após o corpo ser encontrado, o Matheus vai preso. Ele é encontrado na casa do pai dele e vai preso. Ele não resiste à prisão e quando ele chega na delegacia, ele acaba confessando o crime. O que ele diz é que ele teve um surto quando ele foi confrontado pela mãe em relação às suas questões financeiras e acabou perdendo a cabeça e aí dando um mata-leão nela e sufocando ela até a morte. Tá, mas aí você continua em surto quando você vê que ela tá morta e você vai lá e tira as roupas dela, finge um crime sexual, enrola ela num lençol, joga ela embaixo de um viaduto, vai viajar, abre boletim de ocorrência, chora no velório. Desculpa, não dá para acreditar que durante uma semana ele estava em surto e não se arrependeu em nenhum minuto. Porque você surtou, isso aconteceu, tá bom. Alô, polícia, olha, eu surtei aqui, minha mãe tá machucada aqui, vem aqui, me ajuda. Isso é o que acontece, né? Se você realmente surtou e você
se recupera desse surto, né? Não me parecia que ele estava uma semana surtado sem saber o que aconteceu. E ele planejou tudo que aconteceu depois do crime, né? Porque ele teve que pensar. Então ele tentou esconder o que tinha acontecido, enganar a polícia, entendeu? Ele tirou a roupa da mãe dele, né? Ele machucou a mãe dele, manipulou aquele corpo da mãe dele morto. Não dá para pensar que a pessoa estava surtada e não tinha noção do que estava fazendo. Esse inquérito ainda está em aberto, estão aguardando os laudos periciais finais aí, né, dessa investigação, mas ele já está preso. Eu fico estarrecida em pensar o susto dessa mãe, o susto da Soraya, quando ele deu um mata-leão nela e ela percebeu que ela ia morrer pelas mãos do filho dela. Você aí que é mãe, você consegue se imaginar nisso? Nessa cena? Porque eu sou mãe, eu não consigo imaginar de forma alguma que a minha filha faria uma coisa dessas. Eu imagino que naquele momento final ali dela, que ele estava sufocando ela ali no mata-leão, eu imagino as coisas que ela devia estar imaginando, incrédula de que o filho dela estaria fazendo aquilo com ela. Não há relatos aí de que ele tivesse uma relação conturbada com a mãe, que tivesse briga entre eles. Inclusive, tem alguns depoimentos de alguns amigos próximos que contam que o carinho que ele tinha falado da mãe dele, que os dois passeavam de mãos dadas pela rua. Então, é por isso que é tão difícil de acreditar, as pessoas que são próximas, que conheciam, é tão difícil de acreditar, né, que isso tenha acontecido. E eu imagino que para ela, naquele momento final, tenha sido terrível perceber o que aquele ser que ela criou com tanto amor e carinho durante 32 anos ali estava fazendo com ela naquele momento, né? É muito triste a gente parar e analisar isso, né? E pensar assim, como que tem coragem, né? Como você tem coragem de fazer isso com a sua mãe, né? Porque ela foi te perguntar da sua questão financeira. Que bom, ela é uma mãe que ela se preocupa, né, com você. Ao invés de você ficar nervoso, você deveria estar feliz com a preocupação dela, né? Eu acho tudo isso muito triste. Acho que essa história de que surtou, pra mim particularmente não cola, entendeu? Ficou nervoso, não soube se controlar, sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Porque ele não queria só dar um susto nela, ele segurou ela ali no mata-leão até ela perder a vida, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Não vai falar para mim que ele estava surtado, porque eu particularmente não consigo acreditar. E depois de tudo que ele fez depois da morte, não dá para acreditar que ele estava em surto, que ele não tinha consciência. E mesmo assim, estava em surto, escondeu o corpo, tal, vai viajar. Cara, no dia seguinte, ele começou a alarmar pessoas sobre o desaparecimento da mãe. Desculpa, isso não é um surto, né? Isso aí é tentando esconder. E ele achou que o quê? Que ele ia jogar ali embaixo do viaduto e que ninguém nunca ia achar? Que a polícia é boba? Que não sabe identificar quais são os sinais de um crime de violência sexual? Eu não sei ao certo que feridas, que machucados, parece que tinha algumas queimaduras, eu não sei ao certo quais eram esses machucados que ele fez nela pós-morte, mas não dá para acreditar que o filho matou, manipulou aquele corpo, sabe? E eu quis aqui trazer para vocês, né, esse caso que tá super em evidência no momento, né? Porque eu acho importante a gente discutir essas relações familiares aí, né? Que às vezes o perigo tá ali, né? Dentro da nossa casa e a gente não faz ideia, ainda mais a gente que é mãe. Eu acho que demora pra gente acreditar que o nosso filho, né, poderia fazer uma coisa dessas com a gente. Então eu acho que é muito triste para uma sociedade inteira e principalmente para nós mães pensar que qual foi a decepção da Soraya nesse último suspiro dela, né? É muito triste. E aí, você já tinha ouvido falar nesse caso aí do filho que matou a mãe e jogou aí embaixo do viaduto? Conta pra mim o que você acha dessa história. Você conhece alguma outra história que seja parecida com essa? Tem alguma sugestão de alguma outra história que gostaria que eu contasse aqui no nosso canal? Então deixa aqui ó, para mim ó, nos comentários, comenta aqui no nosso vídeo, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, hein? O meu muito obrigado para você que ficou aqui até o final desse vídeo
e até a próxima história!